Olá, somos o Grupo Guerreiros Divinos. Hoje, vamos explorar uma das maiores perguntas da humanidade: o que acontece depois da morte? Entre crenças, relatos e experiências espirituais, há muitos mistérios sobre o que nos espera além desta vida. Algumas pessoas dizem ter visto um túnel de luz, reencontrado entes queridos ou até recebido mensagens de outros planos. O que essas visões significam? O que podemos aprender com elas? Fique com a gente até o final para descobrir perspectivas fascinantes sobre o pós-vida. Se esse tema ressoa com você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esse conhecimento com quem se interessa por espiritualidade. Queremos saber sua opinião. Você já teve alguma experiência que fez questionar o que existe além da vida? Conte nos comentários, sua vivência pode ajudar a expandir a compreensão de outras pessoas. E não se esqueça de conferir os e-books que deixamos na descrição, cheios de ensinamentos para aprofundar sua jornada espiritual. Quer fazer parte dos Guerreiros Divinos? Então torne-se um membro no canal e tenha acesso a vídeos antecipados e benefícios exclusivos. Assistir vídeos de espiritualidade acalma sua mente, promove autoconhecimento e, se você assistir antes de dormir, pode até melhorar a qualidade do seu sono, tornando-o mais profundo e restaurador. Agora, vamos juntos mergulhar nesse mistério. Já se viu imerso na quietude da madrugada, fitando o teto enquanto o sono teima em não chegar, e de repente, a questão emerge, insistente, quase palpável: o que realmente acontece quando a vida, essa chama vibrante que nos anima, se extingue? Não é apenas uma vaga curiosidade de momento, mas sim uma interrogação profunda, visceral, que ressoa no âmago do nosso ser, ecoando através dos séculos. É a pergunta primordial, aquela que paira sobre a humanidade desde que tomamos consciência da nossa própria finitude: para onde vamos quando partimos? Haverá apenas o vácuo, o silêncio eterno, o fim definitivo de tudo o que conhecemos, amamos e experienciamos? Ou existirá algo mais, uma continuidade velada, uma transição para uma dimensão inexplorada, um novo e desconhecido capítulo em uma narrativa que transcende as fronteiras do nosso corpo físico e da própria realidade que percebemos? Essa profunda indagação, intrínseca à nossa condição humana, é a força motriz que impulsiona a incessante busca por respostas desde os primórdios da civilização. Em cada recanto do planeta, em cada cultura que floresceu e se transformou ao longo da história, o ser humano se dedicou a contemplar o enigma da morte, a perscrutar seus mistérios insondáveis, ansiando por desvendar seus segredos, e acima de tudo, buscando apaziguar o temor ancestral que inevitavelmente ela evoca em nossos corações. E é nesse vasto e multifacetado domínio da espiritualidade que encontramos um tesouro inestimável de visões, crenças e interpretações, um verdadeiro manancial de sabedoria ancestral que nos oferece não apenas explicações racionais, mas também um conforto profundo, um bálsamo para a alma aflita diante da inevitabilidade do fim. São perspectivas que, em sua essência, pintam um retrato do pós-vida que se estende muito além da mera aniquilação da consciência, que insinuam, com delicadeza e esperança, a existência de uma jornada contínua, repleta de propósito e imensurável significado, mesmo após a dissolução do corpo que conhecemos. Imagine por um instante, apenas por um breve momento, a libertação completa do fardo da incerteza, o alívio de dissipar a sombra densa do desconhecido que paira sobre o nosso futuro derradeiro. Imagine a possibilidade de vislumbrar, ainda que timidamente, o destino da sua própria consciência após a grande partida, não como um salto cego e desesperado para o abismo, mas sim como um passo deliberado e confiante em direção a uma nova realidade, uma existência talvez ainda mais rica, mais plena e infinitamente mais luminosa do que a que experimentamos neste plano terreno. É precisamente essa clareza interior, essa expansão da percepção, essa promessa de um horizonte sem limites, que as visões espirituais sobre o pós-vida têm o potencial de nos proporcionar. Elas gentilmente nos convidam a romper as amarras da visão puramente materialista e restrita da existência, a ousar contemplar a fascinante possibilidade de uma dimensão espiritual vibrante e pulsante, que coexiste harmoniosamente com o nosso mundo palpável e concreto, uma dimensão sutil onde a consciência não apenas persiste, mas também evolui incessantemente, se manifestando de maneiras surpreendentes e muitas vezes além da nossa mais fértil imaginação.
A aventura de explorar essas diversas perspectivas espirituais não significa, em absoluto, encontrar respostas simplistas, prontas e dogmáticas, mas sim abrir as portas para um universo de possibilidades infinitas, desvendar um amplo espectro de entendimentos profundos que podem ressoar de forma única e pessoal em cada coração sedento por compreensão. É, acima de tudo, uma jornada íntima e intransferível de autodescoberta, um convite carinhoso a mergulhar na riqueza de diferentes tradições milenares, a absorver conceitos complexos e iluminadores, a se abrir para a vastidão de experiências relatadas por aqueles que ousaram trilhar esse caminho antes de nós, para que, com sabedoria e discernimento, você possa construir a sua própria e singular compreensão do pós-vida, uma visão pessoal que te proporcione genuína paz interior, que te inspire esperança em meio à incerteza, e que, finalmente, ilumine com um novo e profundo sentido cada passo da sua preciosa jornada terrena. Ao nos entregarmos a essa imersão nesse universo fascinante e misterioso, podemos não apenas amenizar o medo paralisante da morte, mas também expandir radicalmente a nossa percepção da vida, despertar para o nosso potencial infinito de transformação e reconhecer, em cada detalhe, a beleza indescritível e o propósito maior da existência em todas as suas dimensões, visíveis e invisíveis. Prepare-se para questionar dogmas, para expandir seus horizontes mentais, para refletir profundamente sobre suas próprias crenças, e quem sabe, para encontrar um conforto inestimável, uma serenidade profunda na contemplação do maior e mais sublime mistério que permeia a nossa jornada humana. No turbilhão da vida cotidiana, imersos em responsabilidades, distrações e na busca incessante por realização material, é fácil relegar ao esquecimento as grandes questões existenciais que nos espreitam nas sombras da consciência. No entanto, basta um momento de introspecção, um encontro com a beleza efêmera da natureza, ou mesmo a perda de um ente querido, para que a pergunta fundamental ressurja com força avassaladora: o que acontece quando a jornada terrena chega ao seu termo? Essa não é meramente uma curiosidade filosófica abstrata, reservada a debates acadêmicos ou reflexões isoladas. É uma questão visceral, profundamente pessoal, que ecoa em cada coração humano, especialmente nos momentos de vulnerabilidade, incerteza e luto. Afinal, a morte é a única certeza da vida, um evento inevitável que paira sobre todos nós, e a maneira como a compreendemos e internalizamos impacta diretamente a forma como vivemos o presente e encaramos o futuro. Em uma era dominada pelo materialismo científico, onde a busca por explicações racionais e tangíveis molda nossa compreensão da realidade, a morte muitas vezes é vista como o epílogo definitivo, o cessar de toda a consciência e experiência. Essa perspectiva, embora lógica dentro de um paradigma estritamente materialista, pode gerar um profundo vazio existencial, um temor paralisante diante do desconhecido e uma sensação de finitude angustiante. Para muitos, a ideia de que a vida se resume a um breve interlúdio entre dois vazios cósmicos, sem propósito transcendente ou continuidade além da matéria, é simplesmente insuportável. Essa lacuna, essa sede de significado que a visão materialista não consegue saciar, abre espaço para a busca por alternativas, por caminhos que ofereçam consolo, esperança e uma perspectiva mais abrangente sobre a jornada da alma. É nesse contexto que a espiritualidade emerge como um farol de luz em meio à escuridão da incerteza. A espiritualidade, em sua essência mais pura, não se limita a dogmas religiosos ou rituais específicos, mas sim à busca inerente do ser humano por conexão, significado e transcendência. É a sede de compreender o nosso lugar no universo, de encontrar um propósito maior para nossa existência, de vislumbrar a possibilidade de algo que se estenda para além dos limites do mundo físico e tangível. Dentro desse vasto e diversificado campo da espiritualidade, encontramos um rico mosaico de visões, crenças e tradições que se debruçam sobre o mistério da morte, oferecendo mapas, metáforas e interpretações que buscam amenizar o medo, trazer conforto e iluminar o caminho da alma na sua jornada para o desconhecido. O tema ou o que acontece após a morte. Visões espirituais sobre o pós-vida ou não é, portanto, uma mera especulação teórica, mas sim uma resposta a uma necessidade humana fundamental, a necessidade de dar sentido à vida diante da inevitabilidade da morte, de encontrar consolo na esperança de uma continuidade, de construir uma narrativa pessoal que nos permita encarar o fim com menos angústia e mais serenidade. Este conteúdo se propõe a ser um guia nessa jornada de exploração, um compasso que aponta para diferentes direções, apresentando um panorama das principais visões espirituais sobre o pós-vida, sem a pretensão de oferecer respostas definitivas ou dogmáticas.
Nosso objetivo é fornecer ferramentas, insights e perspectivas que possam te auxiliar a construir sua própria compreensão, a encontrar ressonância com aquilo que faz sentido para a sua alma, e, acima de tudo, a cultivar uma relação mais pacífica e esperançosa com a inevitável transição que chamamos de morte. Ao longo desta exploração, mergulharemos em conceitos como reencarnação, planos espirituais, continuidade da consciência, guias espirituais e experiências de quase-morte, desvendando como diferentes tradições espirituais abordam esses temas e oferecem diferentes modelos para compreender o pós-vida. Visualmente, poderíamos ilustrar essa jornada com imagens que evocam a transição, como o nascer e o pôr do sol, a metamorfose de uma borboleta, ou a vastidão do cosmos estrelado, simbolizando a expansão da consciência para além dos limites terrenos. Prepare-se para questionar suas próprias crenças, para expandir seus horizontes mentais, e acima de tudo, para encontrar um porto seguro de esperança e compreensão em meio ao mistério que envolve o futuro da nossa consciência após a grande aventura da vida. Se as visões espirituais sobre o pós-vida despertaram seu interesse, aprofunde essa busca. Inscreva-se no canal para não perder conteúdos transformadores e junte-se à nossa comunidade nos comentários. Compartilhe suas vivências, questione, troque ideias, e sua participação é vital para enriquecer nossa jornada coletiva em busca de luz e compreensão. Para realmente desvendar o mistério do pós-vida sob a ótica espiritual, não basta apenas contemplar as diversas teorias e crenças. É fundamental traduzir esse conhecimento em ações concretas, em passos práticos que nos permitam internalizar essas visões e aplicá-las em nosso cotidiano. O objetivo central não é obter respostas definitivas e inquestionáveis sobre o que acontece após a morte e algo que, em sua essência, permanece um enigma para a mente humana limitada. O propósito maior é utilizar essas perspectivas espirituais como ferramentas para transformar nossa relação com a vida, com a morte e com a nossa própria jornada existencial. Um primeiro passo essencial nessa jornada de compreensão é a exploração ativa das diversas tradições espirituais. Não se limite a uma única corrente de pensamento ou doutrina religiosa. Mergulhe na riqueza do Espiritismo, com sua visão da comunicação com o além e da evolução contínua da alma. Aventure-se nos ensinamentos milenares do budismo, que nos convida a transcender o ciclo de nascimento e morte através da iluminação. Explore a profundidade do hinduísmo, com sua complexa cosmologia e a crença na reencarnação. Investigue as diversas vertentes da espiritualidade ocidental, do xamanismo ancestral às abordagens mais contemporâneas. Leia livros, assista a palestras, participe de grupos de estudo, converse com pessoas que se dedicam a esses temas. Ao ampliar seu leque de conhecimento, você poderá identificar as perspectivas que mais ressoam com sua própria intuição e experiência interior. Paralelamente a essa exploração intelectual, é crucial desenvolver práticas espirituais que fortaleçam sua conexão com o transcendente e amenizem o medo da morte. A meditação, por exemplo, é uma ferramenta poderosa para aquietar a mente, silenciar o ruído do mundo exterior e sintonizar-se com a sua essência mais profunda. Através da meditação regular, você pode cultivar um estado de presença, de consciência expandida, que transcende as limitações do ego e te aproxima da dimensão espiritual. A oração, em suas diversas formas, também pode ser um canal de comunicação com o divino, um meio de expressar suas inquietações, seus anseios e sua busca por orientação. A contemplação da natureza, a imersão na beleza do mundo natural, pode despertar um senso de reverência e unidade com o universo, lembrando-o da interconexão de tudo o que existe e da transitoriedade da vida material. Outro passo prático fundamental é a reflexão sobre suas próprias crenças e medos em relação à morte. Questione as ideias pré-concebidas que você possa ter internalizado ao longo da vida. Analise a origem do seu medo da morte. Será o medo do desconhecido, o medo da perda, o medo do sofrimento, o medo do julgamento? Ao identificar as raízes desse medo, você poderá começar a transformá-lo através do conhecimento e da compreensão. Converse abertamente sobre a morte com pessoas de confiança, compartilhe suas dúvidas e angústias, ouça diferentes perspectivas. A simples ação de verbalizar seus medos pode diminuir o seu poder sobre você e abrir espaço para a cura e a aceitação. Além disso, é importante integrar a compreensão do pós-vida em sua vida cotidiana. Se você acredita na reencarnação, por exemplo, procure viver de forma mais ética e compassiva, consciente de que suas ações têm consequências para o futuro.
Se você se sente confortado com a ideia de planos espirituais, procure cultivar a esperança e a fé em uma realidade mais ampla e luminosa. Se você se sente inspirado pela ideia da comunicação com o mundo espiritual, abra-se para a possibilidade de conexões sutis com entes queridos que já partiram. Lembre-se que a espiritualidade não é algo distante e abstrato, mas sim uma dimensão da vida que pode ser vivenciada e expressa em cada momento, em cada escolha, em cada relacionamento. Por fim, esteja aberto à experiência pessoal. As visões espirituais sobre o pós-vida são, em última instância, guias e mapas, mas a verdadeira jornada é íntima e individual. Permita-se vivenciar momentos de introspecção profunda, de conexão com sua intuição, de sincronicidades e insights que possam te revelar aspectos da realidade espiritual que transcendem a lógica racional. Esteja atento aos sinais, aos sonhos, às sensações que possam surgir em sua jornada. Lembre-se que a busca espiritual é um caminho contínuo, um processo de aprendizado e crescimento que se estende ao longo de toda a vida e, possivelmente, para além dela. Ao trilhar esse caminho com mente aberta, coração receptivo e intenção sincera, você poderá encontrar não apenas respostas sobre o pós-vida, mas também um sentido mais profundo e uma alegria mais genuína na sua jornada terrena. Em tempos de incerteza global sem precedentes, onde a fragilidade da vida se revela de forma crua e constante, a questão é o que acontece após a morte. Não vivemos mais em uma época de relativa estabilidade e previsibilidade, onde a morte podia ser relegada a um evento distante e abstrato. O século XXI nos confronta com crises sanitárias globais, conflitos geopolíticos crescentes, catástrofes ambientais alarmantes e uma crescente sensação de insegurança existencial. Nesse cenário complexo e turbulento, a sombra da morte se alonga, pairando sobre nossas vidas de forma mais imediata e palpável do que nunca. O medo do desconhecido, a angústia da finitude, o luto pelas perdas coletivas, tudo isso se intensifica, clamando por respostas, por consolo e por um sentido que transcenda a efemeridade da existência material. A pandemia recente, com sua devastação e luto generalizado, escancarou a nossa vulnerabilidade e a proximidade da morte. Famílias foram desestruturadas, sonhos interrompidos, e a sensação de controle sobre o próprio destino se esvaiu para muitos. Os noticiários diários, repletos de imagens de sofrimento e perdas, nos lembram constantemente da nossa mortalidade. Essa realidade, antes distante para muitos, se tornou abruptamente presente, gerando um aumento significativo da ansiedade e do medo da morte. Psicólogos e terapeutas relatam um crescimento exponencial na procura por ajuda relacionada a questões existenciais, à angústia da finitude e ao medo do desconhecido que nos aguarda após a vida. Essa onda de inquietação não é um fenômeno passageiro, mas sim um reflexo de um mundo em transformação, onde as certezas de outrora se desfazem e a busca por significado se torna ainda mais premente. Paralelamente a esse cenário de crise e incerteza, observamos um crescente movimento de busca por espiritualidade e por visões de mundo que transcendam o materialismo. As instituições religiosas tradicionais, para muitos, já não oferecem respostas satisfatórias ou consolo autêntico para as angústias contemporâneas. Há uma sede crescente por experiências espirituais genuínas, por conexões profundas com algo maior do que nós mesmos, por uma compreensão da vida que vá além da lógica cartesiana e da ciência reducionista. Nesse contexto, as visões espirituais sobre o pós-vida ganham uma nova dimensão, ressurgindo como faróis de esperança em meio à tempestade da incerteza. Elas oferecem um contraponto à visão nihilista e materialista da morte, acenando com a possibilidade de uma continuidade da consciência, de uma jornada da alma que se estende para além do corpo físico, de um universo repleto de significado e propósito. O problema central, a lacuna que precisamos urgentemente preencher, é a falta de acesso generalizado a essas perspectivas espirituais consoladoras e transformadoras. Muitas pessoas permanecem presas ao medo da morte, à angústia da finitude e à sensação de vazio existencial simplesmente por desconhecerem as ricas e diversas visões que a espiritualidade oferece. A falta de informação, o preconceito contra temas espirituais e a hegemonia do pensamento materialista contribuem para perpetuar esse ciclo de medo e incerteza. É crucial, portanto, democratizar o acesso a esse conhecimento, torná-lo acessível, compreensível e relevante para o público em geral. É fundamental quebrar o tabu em torno da morte, abrir espaços para o diálogo honesto e aberto sobre o tema e oferecer alternativas de compreensão que transcendam o medo e a angústia. Compreender as visões espirituais sobre o pós-vida não é um luxo,
mas sim uma necessidade premente em nosso mundo contemporâneo. É um ato de autocuidado, de busca por bem-estar emocional e mental, de construção de uma resiliência interior que nos permita enfrentar os desafios da vida com mais serenidade e esperança. Ao explorarmos essas perspectivas, podemos amenizar o medo da morte, encontrar consolo no luto, dar sentido à nossa jornada terrena e cultivar uma relação mais profunda e significativa com a vida em todas as suas dimensões. É hora de desmistificar a morte, de abraçar a sabedoria ancestral da espiritualidade e de construir um futuro onde a compreensão do pós-vida seja não apenas um tema de reflexão, mas sim uma ferramenta poderosa para vivermos de forma mais plena, consciente e feliz, mesmo em tempos turbulentos. Para iniciarmos uma jornada de compreensão sobre o que acontece após a morte sob a perspectiva da espiritualidade, é crucial estabelecermos alguns conceitos fundamentais que servem como pilares para as diversas visões do pós-vida. Sem esses alicerces, a vastidão e a complexidade do tema podem se tornar confusas e até mesmo desencorajadoras. Portanto, vamos desmistificar algumas ideias-chave, utilizando exemplos práticos e uma linguagem acessível, para que você possa construir uma base sólida para a sua própria exploração. O primeiro conceito essencial é o da alma, ou consciência, como uma entidade distinta do corpo físico. Na visão materialista predominante, a consciência é frequentemente reduzida a um mero produto da atividade cerebral, uma função puramente biológica que se extingue com a morte do corpo. No entanto, a espiritualidade propõe uma perspectiva radicalmente diferente. A alma, ou consciência, seria a nossa essência mais profunda, a centelha divina que reside em cada um de nós, e que sobrevive à morte do corpo físico. Imagine a seguinte analogia: um programa de computador, a consciência, rodando em um hardware específico, seu corpo físico. Quando o hardware falha e deixa de funcionar, o programa em si desaparece. Ou ele poderia, de alguma forma, existir independentemente ou ser transferido para outro hardware? A espiritualidade inclina-se para a segunda opção, sugerindo que a consciência é mais fundamental e duradoura do que o substrato material que a manifesta temporariamente. Você já se sentiu como se houvesse algo em você que transcende o seu corpo físico, seus pensamentos e suas emoções passageiras? Essa intuição pode ser um ponto de partida para compreender a natureza da alma na visão espiritual. Partindo desse ponto, surge a ideia de planos espirituais, ou dimensões da consciência, como os possíveis destinos da alma após a morte. Se a consciência não se extingue com o corpo, para onde ela vai? As tradições espirituais oferecem diversas respostas, frequentemente descrevendo um ou mais planos ou dimensões que coexistem com o nosso mundo físico, mas em uma frequência vibracional diferente. Visualize a realidade como um rádio com diversas estações. Nosso mundo material seria como uma estação sintonizada em uma frequência específica, enquanto os planos espirituais seriam outras estações, operando em frequências distintas, invisíveis e imperceptíveis aos nossos sentidos físicos convencionais. Após a morte, a alma mudaria de estação, sintonizando-se com uma dessas dimensões espirituais, que podem ser descritas como reinos de luz, paz, aprendizado ou mesmo como estados de consciência expandida. Algumas tradições, como o Espiritismo, detalham a existência de múltiplos planos, organizados em uma hierarquia de evolução espiritual. Outro conceito crucial é o da reencarnação, central em muitas filosofias orientais, como o hinduísmo e o budismo. A reencarnação postula que a jornada da alma não se limita a uma única vida terrena, mas sim a um ciclo contínuo de nascimentos, mortes e renascimentos, com o objetivo final de evolução espiritual. Pense na vida como uma escola, onde cada encarnação representa um ano letivo, com aprendizados e desafios específicos. Ao morrer, seria como concluir um ano escolar, revisar as lições aprendidas e se preparar para o próximo ano, a próxima encarnação, com novos desafios e oportunidades de crescimento. A lei do karma, ou a lei de causa e efeito, frequentemente acompanha a ideia de reencarnação, explicando como nossas ações, pensamentos e intenções em uma vida influenciam as experiências em vidas futuras. Embora a reencarnação possa parecer um conceito complexo, é importante notar que a crença na continuidade da jornada da alma após a morte é um tema recorrente em diversas culturas e tradições espirituais ao redor do mundo. Estudos antropológicos mostram que a reencarnação é uma crença presente em muitas sociedades, não apenas orientais, sugerindo uma ressonância profunda com a experiência humana da busca por sentido e continuidade.
A ideia de guias espirituais e anjos também surge em muitas visões do pós-vida. A solidão e o medo do desconhecido são angústias comuns diante da morte. A espiritualidade, em resposta a essa necessidade humana, frequentemente descreve a existência de seres benevolentes, entidades de luz e sabedoria, que atuam como guias e assistentes para as almas em sua jornada no mundo espiritual. Imagine caminhar por um local desconhecido e escuro e ter a companhia de um guia experiente e confiável, que te oferece proteção, orientação e conforto. Os guias espirituais e anjos seriam como esses companheiros de jornada, auxiliando a alma no processo de transição, oferecendo apoio emocional e direcionamento para os próximos passos. Finalmente, as experiências de quase-morte, CQMS, oferecem um vislumbre intrigante e contemporâneo sobre a possível realidade do pós-vida. Relatos de milhares de pessoas que vivenciaram EQMS, coletados por médicos e pesquisadores ao redor do mundo, apresentam padrões surpreendentes de experiências comuns durante o estado de quase-morte. Esses relatos frequentemente incluem a sensação de sair do corpo, de experiência extracorpórea, a passagem por um túnel em direção a uma luz intensa, o encontro com seres de luz ou entes queridos falecidos, uma revisão panorâmica da vida e um profundo sentimento de paz e amor incondicional. Embora as EQMS não sejam consideradas provas científicas da vida após a morte, os dados coletados por pesquisadores como o Dr. Raymond Moody e a Dra. Elizabeth Kubler-Ross sugerem a persistência da consciência além da morte cerebral e apontam para a possibilidade de uma realidade espiritual subjacente à nossa experiência material. Você já ouviu relatos de EQMS? O que essas histórias evocam em você? Estes são apenas alguns dos conceitos fundamentais para iniciarmos nossa exploração sobre o que acontece após a morte sob a ótica espiritual. Lembre-se que estas são apenas visões, perspectivas que buscam iluminar um mistério profundo. A jornada de descoberta é pessoal e contínua. Ao aprofundar seu conhecimento e reflexão sobre esses temas, você poderá construir sua própria compreensão e encontrar o conforto e a esperança que a espiritualidade pode oferecer diante da grande incógnita da morte. Compreender os conceitos espirituais sobre o pós-vida é apenas o primeiro passo de uma jornada transformadora. A verdadeira magia reside em trazer essas ideias para o nosso dia a dia, em aplicar esses princípios em nossas vidas e em superar os desafios que inevitavelmente surgem nesse processo. Não se trata de simplesmente acumular conhecimento teórico, mas sim de vivenciar a espiritualidade de forma prática e autêntica, integrando essas visões em nossas ações, emoções e relacionamentos. Uma das aplicações mais imediatas e impactantes dessas visões é a transformação da nossa relação com a morte, e, por extensão, com a vida. Se compreendemos que a morte não é um ponto final, mas sim uma transição para uma nova forma de existência, o medo da morte tende a diminuir significativamente. Imagine uma pessoa que sempre teve pavor de voar de avião, mas que, ao aprender sobre a aerodinâmica, os sistemas de segurança e a perícia dos pilotos, começa a se sentir mais confiante e relaxada durante os voos. Da mesma forma, o conhecimento das visões espirituais sobre o pós-vida pode funcionar como um manual de instruções para a jornada da alma, diminuindo a ansiedade e o pavor diante do desconhecido. Na prática, isso significa que podemos viver com mais plenitude e alegria, aproveitando cada momento, sem a sombra paralisante do medo da finitude constante. Ao invés de evitarmos falar sobre a morte ou de vivermos como se ela não existisse, podemos integrá-la como uma parte natural do ciclo da vida, aprendendo a valorizar ainda mais o presente e a nos preparar para a inevitável transição com serenidade e aceitação. Outra aplicação crucial é no manejo do luto. A dor da perda de um ente querido é uma das experiências mais desafiadoras da vida humana. No entanto, a visão espiritual da continuidade da consciência pode oferecer um consolo profundo nesses momentos de sofrimento. Se acreditamos que a alma do ente querido não se extinguiu, mas sim continua a existir em outra dimensão, a dor da separação se transforma, tornando-se mais suportável. Imagine uma mãe que perde um filho. A visão materialista pode oferecer apenas o vazio e a ausência definitiva. Já a perspectiva espiritual pode acenar com a possibilidade de que o vínculo de amor transcende a morte física, que a comunicação em outros planos é possível, e que, de alguma forma, o reencontro pode ocorrer no futuro. Na prática, essa crença não elimina a dor da saudade, mas oferece um bálsamo para a alma, permitindo que o luto seja vivenciado de forma mais saudável e integrativa, sem cair no desespero absoluto ou na sensação de perda total.
Podemos honrar a memória dos entes queridos, manter viva a conexão espiritual através da oração, da lembrança amorosa e da busca por sinais, encontrando conforto na certeza de que o amor verdadeiro é eterno e transcendente. Além disso, a compreensão das visões espirituais do pós-vida pode motivar um profundo crescimento espiritual em vida. Se acreditamos na reencarnação e na lei do karma, por exemplo, somos incentivados a viver de forma mais ética, compassiva e responsável, conscientes de que nossas ações têm consequências que se estendem para além desta vida. Imagine um estudante que sabe que terá que prestar contas de seu aprendizado ao final do ano letivo. Essa consciência o motiva a estudar com mais dedicação e afinco. De forma similar, a crença na reencarnação nos impulsiona a sermos melhores versões de nós mesmos, a cultivarmos virtudes, a corrigirmos nossos erros e a buscarmos a evolução da nossa alma. Na prática, isso se traduz em escolhas mais conscientes, em relacionamentos mais saudáveis, em um propósito de vida mais alinhado com valores espirituais e em uma busca constante por autoconhecimento e transformação interior. Contudo, a aplicação prática dessas visões espirituais não está isenta de desafios. Um dos maiores obstáculos é o ceticismo da mente racional. Em uma cultura que valoriza a comprovação científica e a lógica cartesiana, aceitar conceitos como alma, reencarnação ou planos espirituais pode parecer um salto no escuro, um ato de fé cega. Para superar esse desafio, é fundamental cultivar uma mente aberta, mas também crítica. Não se trata de abandonar o pensamento racional, mas sim de expandir os limites da nossa percepção, de reconhecer que a realidade pode ser mais complexa e multifacetada do que aquilo que a ciência materialista consegue mensurar. Busque informações de fontes confiáveis, estude diferentes perspectivas, questione suas próprias crenças e, acima de tudo, confie em sua intuição e experiência interior. Lembre-se que a espiritualidade não se opõe à razão, mas sim a complementa, oferecendo uma visão mais holística e abrangente da existência. Outro desafio é a interpretação equivocada das visões espirituais. Algumas pessoas podem utilizar a crença na reencarnação para justificar desigualdades sociais, ou interpretar a ideia de planos espirituais de forma literal e dogmática, criando hierarquias e julgamentos. Para evitar esses desvios, é essencial cultivar o discernimento e a humildade. Lembre-se que as visões espirituais são metáforas, mapas que nos auxiliam na jornada, mas que não devem ser interpretadas de forma rígida ou literal. Priorize a essência dos ensinamentos espirituais, o amor, a compaixão, a bondade, a busca pela verdade e a conexão com o divino. Mantenha-se aberto ao diálogo, à troca de ideias e à revisão constante de suas próprias crenças, sem cair no fanatismo ou no dogmatismo. A espiritualidade autêntica é um caminho de liberdade, de questionamento e de busca constante por uma compreensão mais profunda da vida e do mistério que nos cerca. Para aqueles que desejam aprofundar ainda mais a jornada de compreensão sobre o pós-vida, a espiritualidade oferece estratégias e insights avançados que transcendem a mera aceitação intelectual e se manifestam em uma transformação profunda da consciência e da experiência de vida. Não se trata mais apenas de amenizar o medo da morte ou de encontrar consolo no luto, mas sim de integrar ativamente a perspectiva espiritual em todos os aspectos da existência, preparando-se conscientemente para a transição final e vivendo cada momento com uma nova dimensão de significado e propósito. Uma dessas estratégias avançadas reside na prática da morte consciente. Em vez de encarar a morte como um evento distante e temido, a espiritualidade nos convida a refletir sobre ela de forma constante e intencional, a nos prepararmos para esse momento crucial da jornada da alma. Tradições como o budismo tibetano, por exemplo, oferecem práticas de meditação e visualização que simulam o processo da morte, permitindo que o praticante se familiarize com os diferentes estágios da transição da consciência e cultive a serenidade e a lucidez diante do inevitável. Essas práticas não são mórbidas ou pessimistas, mas sim ferramentas poderosas para despertar para a impermanência da vida, para valorizar o presente e para cultivar qualidades como o desapego, a compaixão e a sabedoria, que serão essenciais não apenas no momento da morte, mas em toda a jornada da alma. Relatos de hospícios que incorporam princípios da morte consciente ou em seus cuidados paliativos demonstram o impacto positivo dessas abordagens, proporcionando aos pacientes e suas famílias mais paz, conforto e aceitação diante da terminalidade da vida. Estudos em psicologia transpessoal também corroboram a eficácia de práticas contemplativas na redução da ansiedade em relação à morte e no desenvolvimento de uma perspectiva mais espiritualizada sobre a existência.
Outro insight avançado reside na compreensão da jornada da alma após a morte como um processo ativo e dinâmico. As visões espirituais mais profundas não descrevem o pós-vida como um estado estático e passivo, como um céu ou inferno imutável, mas sim como uma continuidade da jornada evolutiva da consciência. A alma, ao se libertar do corpo físico, adentra em outras dimensões da realidade, onde continua a aprender, a evoluir e a se transformar. Essa perspectiva nos convida a assumir a responsabilidade pela nossa própria jornada espiritual, tanto em vida quanto após a morte. As escolhas que fazemos, os valores que cultivamos, o amor que expressamos, tudo isso molda não apenas nossa experiência presente, mas também o nosso futuro no mundo espiritual. A ideia de purificação kármica, presente em diversas tradições, ganha uma nova dimensão nesse contexto. Não se trata de um castigo divino, mas sim de um processo natural de aprendizado e reequilíbrio, onde a alma confronta as consequências de suas ações passadas e busca harmonizar-se com as leis universais. Experiências de quase-morte, CQMS, frequentemente relatam encontros com os seres de luz ou guias espirituais ou que auxiliam a alma nesse processo de revisão de vida e preparação para os próximos passos. Esses relatos sugerem que o pós-vida não é um destino final, mas sim uma etapa intermediária em uma jornada cósmica muito mais ampla e misteriosa. Ao integrarmos essa visão avançada, somos motivados a viver de forma mais consciente e intencional, buscando o autoaperfeiçoamento constante, o cultivo do amor e da compaixão e a expansão da nossa consciência, preparando-nos não apenas para a vida, mas também para a grande aventura que nos aguarda além da cortina da morte. Essa perspectiva final, longe de gerar medo ou angústia, desperta um senso de esperança, de propósito e de profunda conexão com a vastidão do universo espiritual, convidando-nos a abraçar a jornada da alma em todas as suas dimensões, visíveis e invisíveis. A credibilidade das visões espirituais sobre o pós-vida, frequentemente percebidas como meras crenças subjetivas, ganha substância e relevância quando analisamos as crescentes evidências provenientes de diversas áreas da pesquisa científica e da experiência humana. Longe de se restringirem ao domínio da fé pessoal, essas perspectivas encontram eco em estudos rigorosos, relatos consistentes e na sabedoria acumulada por especialistas que se dedicam a investigar a natureza da consciência e a experiência da morte. Ao examinarmos essas fontes de informação, podemos perceber que a compreensão espiritual do pós-vida não é apenas um consolo emocional, mas também um guia prático para vivermos de forma mais plena, significativa e preparada para a inevitável jornada final. As experiências de quase-morte, CQMS, fenômeno estudado há décadas por médicos e pesquisadores, representam uma das fontes de evidência mais intrigantes e impactantes nesse contexto. O Dr. Raymond Moody, em seu livro seminal O Vida Depois da Vida, popularizou o termo EQM e documentou inúmeros relatos de pessoas que, após passarem por momentos de morte clínica, retornaram à vida com memórias vívidas de experiências transcendentes. Estudos posteriores, como os conduzidos pela Dra. Elizabeth Kubler-Ross e pelo Dr. Pim Van Lommel, reforçaram a consistência desses relatos, identificando padrões comuns em diversas culturas e contextos socioeconômicos. Uma meta-análise publicada na revista The Lancet, uma das mais prestigiadas publicações médicas do mundo, analisou 10 estudos prospectivos sobre EQMS e estimou que aproximadamente 18% dos sobreviventes de parada cardíaca relatam experiências compatíveis com EQMS. Esses dados estatísticos, por si só, desafiam a visão materialista de que a consciência se extingue com a morte cerebral, sugerindo a possibilidade de que a mente humana possa operar independentemente do corpo físico em condições extremas. Mais importante ainda, as EQMS frequentemente resultam em transformações profundas na vida dos indivíduos, incluindo redução do medo da morte, aumento da crença na vida após a morte, maior senso de propósito, intensificação da espiritualidade e priorização de valores altruístas e relacionamentos significativos. Esses relatos anedóticos, corroborados por pesquisas qualitativas, ilustram o impacto prático e positivo que a compreensão da possível continuidade da consciência pode ter na vida das pessoas. No campo dos cuidados paliativos, a abordagem centrada na pessoa e na dimensão espiritual do sofrimento tem ganhado crescente reconhecimento. Organizações como a Worldwide Hospice Palliative Care Alliance defendem a importância de integrar a espiritualidade nos cuidados de fim de vida, reconhecendo que as necessidades dos pacientes transcendem o âmbito físico e emocional, abrangendo também as questões existenciais e espirituais.
Pesquisas têm demonstrado que o acolhimento das necessidades espirituais dos pacientes em cuidados paliativos está associado a uma melhor qualidade de vida, redução da dor e do sofrimento psicológico, maior satisfação com os cuidados recebidos e até mesmo, em alguns estudos, a uma sobrevida ligeiramente prolongada. O livro O Bem Mortal, do cirurgião Atul Gawande, tornou-se um best-seller ao abordar a importância de repensar o modelo de cuidados de saúde para idosos e pacientes terminais, defendendo uma abordagem mais humanizada e centrada nos valores e desejos dos pacientes, incluindo suas necessidades espirituais. Essas evidências do mundo real demonstram que a valorização da dimensão espiritual no contexto da morte não é apenas uma questão de crença pessoal, mas sim uma prática que traz benefícios tangíveis para a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas em momentos cruciais. Além disso, a psicologia da religião e da espiritualidade tem se dedicado a investigar a relação entre crenças espirituais e saúde mental. Estudos longitudinais, acompanhando indivíduos ao longo do tempo, sugerem que pessoas com forte senso de espiritualidade ou religiosidade tendem a apresentar menor incidência de depressão, ansiedade e suicídio, especialmente em momentos de crise e adversidade. Uma revisão sistemática de pesquisas publicada no Journal of the American Medical Association, JAMA, concluiu que a religiosidade e a espiritualidade estão associadas a melhores resultados de saúde mental e bem-estar psicológico em diversos grupos populacionais. Embora a correlação não implique necessariamente causalidade, esses dados sugerem que a dimensão espiritual pode funcionar como um recurso de enfrentamento e resiliência diante dos desafios da vida, incluindo a inevitabilidade da morte. O renomado psiquiatra Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e criador da logoterapia, enfatizou em sua obra a importância da busca de sentido como força motriz da vida humana e como um antídoto contra o desespero e o niilismo. Sua experiência pessoal e sua prática clínica demonstraram o poder transformador da espiritualidade na superação do sofrimento e na busca por um propósito transcendente, mesmo nas situações mais extremas. Em suma, a compreensão espiritual do pós-vida, longe de ser uma fantasia reconfortante, encontra respaldo em diversas fontes de evidência empírica e na experiência humana. As EQMS, os estudos em cuidados paliativos e as pesquisas em psicologia da religião e da espiritualidade, juntamente com a sabedoria acumulada por tradições espirituais milenares, convergem para apontar a relevância e o impacto prático dessas visões na nossa vida cotidiana. Compreender as perspectivas espirituais sobre o pós-vida não apenas ameniza o medo da morte e oferece consolo no luto, mas também nos convida a viver de forma mais plena, consciente e conectada com a dimensão transcendente da existência, fortalecendo nossa resiliência, nosso bem-estar e nosso senso de propósito em um mundo cada vez mais incerto e desafiador. Se você chegou até aqui, é natural que ainda paire aquela ponta de dúvida, aquela pulga atrás da orelha: será que tudo isso sobre visões espirituais do pós-vida faz sentido para mim? É compreensível. Afinal, estamos falando de um território misterioso, que desafia a lógica cartesiana e as certezas do mundo material. Talvez você se pergunte: mas e a prova concreta? Onde está a evidência irrefutável de que a consciência sobrevive à morte? Como posso ter certeza de que não estou apenas me iludindo com crenças reconfortantes, mas sem fundamento real? Essas são perguntas válidas e importantes, e a espiritualidade, em sua sabedoria, não busca oferecer respostas dogmáticas ou fórmulas mágicas. Em vez disso, ela nos convida a um mergulho interior, a uma jornada de autodescoberta que combina razão, intuição e experiência pessoal. Pense no que o Dr. Bruce Greyson, um psiquiatra renomado que pesquisa EQMS há décadas, costuma dizer: as EQMS não provam a vida após a morte, mas desafiam nossa visão materialista da consciência. Ele, um cientista cético por natureza, se viu confrontado com relatos tão consistentes e transformadores que precisou rever suas próprias premissas sobre a mente humana. E não é só ele. Pesquisadores como a doutora Penny Sartori, que estudou o EQMS em pacientes de UTI, encontraram evidências de que a consciência pode operar de forma lúcida e complexa mesmo quando a atividade cerebral é mínima ou ausente. Lembra daqueles estudos que mostram que cerca de 18% dos sobreviventes de parada cardíaca relatam EQMS? É um número significativo, que indica que algo extraordinário acontece na fronteira da morte, algo que a ciência ainda não consegue explicar completamente dentro do modelo materialista.
E veja que interessante, a professora Carol Zaleski, especialista em religião e pós-vida em Harvard, observa que os relatos de EQMS, embora contemporâneos, ecoam temas e símbolos presentes em tradições espirituais milenares, como a jornada da alma, o encontro com seres de luz e a revisão da vida. Isso sugere que, talvez, essas visões espirituais não sejam apenas crenças, mas sim mapas ancestrais que nos ajudam a navegar por um território da experiência humana que transcende o tempo e a cultura. Mas, então, como transformar tudo isso em algo prático para o seu dia a dia? A chave está em incorporar os insights da espiritualidade na sua vida presente. Não espere a morte para começar a se preparar para o pós-vida. Use essa compreensão como um guia para viver de forma mais plena e consciente agora. Se a alma é eterna, como sugerem tantas tradições, então a jornada mais importante é a que você trilha nesta vida. Cultive qualidades como a compaixão, a bondade, o perdão e a gratidão. Desenvolva práticas como a meditação e a oração, que te conectam com a sua essência mais profunda e com a dimensão espiritual da realidade. Valorize seus relacionamentos, expresse seu amor, busque um propósito maior para a sua existência. Lembre-se que, como Viktor Frankl tão bem ensinou, encontrar sentido na vida, mesmo diante do sofrimento, é o que nos impulsiona e nos fortalece. E se o medo da morte ainda persistir, lembre-se das palavras reconfortantes da doutora Elizabeth Kubler-Ross, após anos acompanhando pacientes terminais, morrer é como trocar de roupa. É como sair de uma sala e entrar na sala ao lado. Uma transição natural, um passo em uma jornada contínua. Ao internalizar essas visões, você pode não apenas amenizar o medo da morte, mas também abraçar a vida com mais intensidade, propósito e esperança, construindo um legado de amor e luz que transcende o tempo e a matéria. Chegamos ao final desta jornada fascinante, explorando as visões espirituais sobre o pós-vida, um tema que ecoa nas profundezas da alma humana desde o alvorecer da consciência. Percorremos um caminho rico em perspectivas, desvendando a crença milenar na reencarnação, a ideia reconfortante de planos espirituais vibrantes, a convicção na continuidade da consciência para além do corpo físico e a intrigante possibilidade de comunicação com o mundo espiritual. Vimos como as experiências de quase morte, EQMS, desafiam as fronteiras da ciência materialista, oferecendo vislumbres de uma realidade que transcende o tangível. Exploramos como os cuidados paliativos, ao integrarem a dimensão espiritual, proporcionam um fim de vida mais digno e sereno. E constatamos como a psicologia da religião e da espiritualidade, embasada em dados e pesquisas, revela os benefícios tangíveis da fé e da busca por sentido para nossa saúde mental e bem-estar geral. Agora, o convite final é para que você não deixe este conhecimento adormecido na mente, mas o transforme em ação, em movimento, em transformação real na sua vida. O próximo passo é incorporar esses insights espirituais no seu cotidiano. Comece refletindo sobre suas próprias crenças e medos em relação à morte. Questione o que te paralisa, o que te angustia, o que te impede de viver plenamente o presente. Permita-se explorar as diversas tradições espirituais que te atraíram mais ao longo desta jornada. Mergulhe nos livros, nos ensinamentos, nas práticas que ressoam com sua alma. Experimente a meditação como uma ferramenta para aquietar a mente e se conectar com a sua essência mais profunda. Cultive a oração como um diálogo íntimo com o divino, expressando sua gratidão, suas dúvidas e seus anseios. Busque momentos de contemplação na natureza, conectando-se com a vastidão e a beleza do universo, lembrando-se da sua interconexão com tudo o que existe. E, acima de tudo, viva de forma mais consciente, ética e compassiva. Lembre-se que, se a jornada da alma é contínua, como sugerem tantas visões espirituais, cada ação, cada pensamento, cada intenção que você nutre no presente reverberará em seu futuro, em sua jornada para além da vida física. Ao dar esses passos práticos, ao integrar a espiritualidade em sua vida diária, você começará a colher os frutos transformadores dessa compreensão. O medo da morte se dissipará gradualmente, dando lugar a uma serenidade e aceitação mais profundas. A angústia da finitude perderá sua força paralisante, sendo substituída por um senso de propósito e continuidade. A dor do luto se tornará mais suportável, amparada pela certeza de que o amor transcende a barreira da morte. E, acima de tudo, você experimentará uma vida mais rica, mais plena, mais significativa, repleta de propósito, gratidão e conexão com algo maior do que você mesmo.
Lembre-se das palavras inspiradoras de Carl Jung, o renomado psicólogo: "Eu não creio em Deus, eu sei que Deus existe." Essa certeza, para Jung, não era uma crença cega, mas sim o resultado de uma profunda experiência interior, de um encontro com a dimensão transcendente da realidade. E essa mesma experiência está ao alcance de cada um de nós, se nos abrirmos à jornada da busca espiritual com coragem, curiosidade e coração aberto. Portanto, não hesite. Dê o próximo passo em sua jornada de descoberta. Continue explorando, aprendendo, questionando e praticando. Compartilhe suas reflexões, suas dúvidas e suas experiências nos comentários abaixo. Junte-se à nossa comunidade de buscadores da verdade, troque ideias, inspire e seja inspirado. E, se este conteúdo te tocou e te trouxe algum valor, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com aqueles que você ama. Vamos juntos construir um mundo mais consciente, mais compassivo e mais esperançoso, onde a compreensão espiritual do pós-vida seja um farol de luz em meio à escuridão da incerteza, guiando-nos rumo a uma vida mais plena, significativa e conectada com a eternidade. Permitam-se agora, ao alcançarmos este ponto de reflexão sobre o enigma da morte, internalizar não meramente um conjunto de dados ou conceitos abstratos, mas sim uma perspectiva renovada, uma lente transformadora através da qual possam reinterpretar a tapeçaria da existência em sua totalidade. Que a imersão nas visões espirituais do pós-vida transcenda a esfera do exercício puramente intelectual, tornando-se um verdadeiro catalisador de uma metamorfose íntima e profunda em sua essência, em sua maneira singular de experienciar o mundo e de se conectar com o tecido da vida. É crucial recordar que, no âmago de cada uma dessas perspectivas multifacetadas, ressoa uma mensagem unificada e poderosa de esperança inabalável, de continuidade perene da consciência e de um amor que ultrapassa as fronteiras do tempo e do espaço, um amor verdadeiramente transcendente. A morte, frequentemente envolta em temor e evitada em nossos pensamentos e conversas, pode ser contemplada sob um prisma inédito e libertador, não como um desfecho abrupto e aterrorizante, um abismo intransponível, mas sim como uma suave e natural vírgula inserida na vasta e intrincada narrativa da alma, uma transição serena e inevitável para uma dimensão ainda desconhecida aos nossos sentidos físicos, contudo, em nada menos real ou desprovida de significado profundo e transcendente. Que essa compreensão luminosa e empoderadora possa libertá-los das amarras do medo paralisante, das correntes da angústia existencial que por vezes obscurecem a jornada, e da ilusória sensação de finitude opressora que nos aprisiona, permitindo-lhes, em contrapartida, abraçar cada precioso instante da jornada terrena com uma intensidade revigorada, com uma gratidão transbordante e com um propósito de vida claramente delineado e profundamente enraizado em seus valores mais autênticos. Que a busca incessante pelas respostas que pairam sobre o véu do pós-vida se transmute em um poderoso propulsor, em um incentivo constante e revigorante para vivenciar o presente em sua plenitude, com autenticidade em cada ação, com compaixão em cada interação e com uma alegria serena que emana da alma. Que a profunda consciência da impermanência inerente à vida terrena os motive a valorizar cada encontro fortuito, cada experiência singular, cada oportunidade preciosa de expressar o amor em suas múltiplas formas e de se dedicar ao aprendizado contínuo que a existência nos oferece a cada instante. Que a esperança luminosa na continuidade imortal da consciência sirva de inspiração constante para cultivar em si as qualidades mais nobres da alma humana, para empreender uma jornada incessante de autoconhecimento e expansão da percepção, e para se tornarem agentes ativos na construção de um mundo mais justo, mais equitativo, mais harmonioso e permeado pela paz que tanto almejamos. E que, ao se permitirem contemplar o mistério sublime e insondável da morte, possam simultaneamente encontrar uma renovada e profunda apreciação pela beleza intrínseca da vida, pela magia sutil e onipresente da existência em todas as suas manifestações, e pela força indomável e infinita do espírito humano, capaz de transcender qualquer limitação imposta pelo mundo material. Continuem, incansavelmente, explorando os caminhos da alma, questionando as verdades estabelecidas, buscando aprofundar incessantemente a sua compreensão sobre esses temas fascinantes que tangenciam a essência da nossa humanidade. A jornada espiritual, por sua própria natureza, é um percurso sem um ponto final definido, uma aventura constante e enriquecedora de autodescoberta e expansão da consciência que se desdobra a cada passo. E que, ao findar de cada ciclo diário, ao permitirem-se refletir sobre o mistério sublime que nos aguarda para além do horizonte visível,
possam genuinamente sentir uma paz profunda e inabalável em seus corações, nutrindo a convicção serena de que a vida, em todas as suas incontáveis dimensões, é, em sua essência mais pura, um presente infinitamente precioso e verdadeiramente eterno, um dom que se renova a cada instante. Que a luz radiante da esperança e a força inesgotável do amor os guiem incessantemente em cada passo da jornada, tanto nesta vida terrena que agora experienciam, quanto na vastidão misteriosa e promissora que se estende para além das fronteiras da morte, rumo à eternidade. Se você chegou até aqui, é porque esse tema também desperta sua curiosidade. Então, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e fazer parte dos Guerreiros Divinos. Compartilhe esse conhecimento com quem se interessa por espiritualidade e ajude essa mensagem a alcançar mais pessoas. E queremos saber de você, já teve alguma experiência que te fez refletir sobre o que acontece depois da morte? Deixe seu relato nos comentários, sua vivência pode inspirar muitos outros buscadores. E não se esqueça de conferir os e-books na descrição, com ensinamentos profundos para guiar sua jornada espiritual. Nos vemos no próximo vídeo.